aquele primeiro Cadillac lá já tem 2 anos. Ah, é? Deu lembrança para mim no Facebook. Bom. Então, começamos, a hora que vocês quiserem. Ah, já tá rolando? Já tá rolando. Ai, meu Deus. Tá, Já entrou umas coisas ali meio assim. Com naturalidade. Então vamos lá. Buenos, galera! Eu sou o Júlio Fonseca e estou apresentando o podcast Agulhas e Histórias. Hoje eu estou aqui com a Alessandra Bello. Olá, pessoal. Ela é tatuadora aqui no estúdio já há quase 3 anos, especialista em alguns estilos, nós vamos falar um pouco disso depois. Eu queria primeiro conversar um pouco a respeito da Ali, filho, trabalho, loucura, correria. Como é que é isso daí, Ali? Conte pra nós. Oi, gente. Como o Júlio disse, eu sou a Alessandra Bello, tatuo aqui no estúdio dele mesmo há mais ou menos 3 anos. Quero agradecer por estar aqui, por me dar essa oportunidade. Eu acho que vai ser muito legal poder abrir um pouquinho mais de quem eu sou, um pouquinho da nossa rotina, principalmente falando do fato de ser mãe. Ser mãe é a minha prioridade, junto com a tatuagem. Então, conciliar isso é sempre uma loucura, uma correria, enfim. Eu lembro que a gente sempre já conversou várias vezes sobre isso, que um dos motivos pelo qual a gente se dá bem aqui no estúdio, você e a Gabi, que a gente tem esse prazer de estar com os filhos juntos. Sim, essa dinâmica, de você poder né? trazer tua filha aqui pro estúdio. Sim. Os clientes que já te conhecem de longa data. Sim. Eu acho que isso é muito interessante daqui, que nem você falou. A Gabi, a outra tatuadora do estúdio, também tem filho. Então a gente tem uma sala que as crianças ficam quando a gente precisa trazer. Porque a profissão, o ser autônomo, você trabalha 24 horas por dia. Então tem horas que eu não posso escolher se eu vou tatuar, minha filha vai estar comigo ou não. Então o que eu gosto mais daqui, da nossa relação que a gente tem, eu acho que ela é tão boa e tão firme, justamente porque a gente se ajuda. A gente tem um espaço para trazer as crianças que não atrapalha. Kids. Gosta mais do espaço kids do que o espaço de Exatamente. trabalhar. Então acho que isso colabora muito pra minha vida pessoal, facilita muito. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu e a Gabi também temos uma amizade muito massa fora daqui. É uma coisa que facilita demais o nosso dia a dia, é essa abertura e esse acolhimento que o estúdio traz. Esse é um assunto importante, sabe, Ali? Eu gosto de sempre estar abordando isso porque antes de abrir o estúdio aqui, em 2007, em fevereiro de 2007, eu tinha na minha cabeça que o dia que eu tivesse o meu estúdio, era muito importante que fosse um lugar familiar. Para todos. Porque eu já trabalhei em estúdios, começando lá, quando 20 anos atrás, era um troço meio pesado, era um lugar onde você não poderia levar uma criança. Tem um estereótipo de que o pessoal é mau, tem cara fechada, bebe, fuma dentro do estúdio. Exatamente. E na realidade um estúdio de tatuagem hoje em dia não é isso, né? Não, exatamente, e a gente consegue trazer para cá um ambiente bem familiar. Sim, e eu fico muito super, feliz por isso. super. Assim. Tanto que tem clientes que são amigos, que vêm aqui, que a gente tem essa dinâmica muito massa de poder criar laços. Eu acho que isso que eu mais gosto da tatuagem, da minha profissão, é justamente criar laços, poder fazer com que seja uma coisa tranquila e ser profissional e ser amiga ao mesmo tempo, entendeu? Acho que isso é muito importante, tanto para o cliente, porque eu lembro que quando eu comecei a ser tatuada, a fazer tatuagem em mim, eu tinha essa ideia de estúdio de tatuagem ser uma coisa pesada, então eu lembro que eu tinha até vergonha, eu nem conversava direito com os tatuadores, porque eles tinham mesmo uma cara meio de mal, só que, enfim, a pessoa tá trabalhando, cada pessoa é de um jeito, em todas as profissões você vai ter gente assim, só que eu tinha muito na minha cabeça que tatuagem era uma coisa uou, sabe? E conforme eu fui conhecendo e entrando nesse universo, eu percebi que o tatuador, ele não é aquele lifestyle que a gente imagina. Todo tatuador é a gente passa perrengue igual, a gente paga conta igual. É um ser humano normal, um ser humano né? normal. E eu tinha na ideia que tatuagem era uma coisa muito além da rotina da gente. De fato, e não é. De fato, a tatuagem existia essa visão assim, Sim. que era uma coisa inalcançável. E hoje o pessoal tá vendo que tatuagem não é essa coisa extraterrestre, não. A gente tem uma vida normal, como você está falando, com o filho, eu, os meus netinhos, enfim. Sim. E aqui a gente compartilha desse ambiente. Eu acho isso muito Exatamente. importante. E entrando nesse assunto ainda da maternidade, quando eu tive a minha filha, agora ela vai fazer 6 anos. E eu acho muito massa que eu tenha conseguido, porque eu não era tatuadora antes. Eu entrei na tatuagem, eu acho que a Agatha já tinha ali os seus 2 anos de idade. Eu estava testando várias coisas, minha família me deu a oportunidade de testar, porque eu tive ela muito nova. Eu fui mãe com 17 anos. Então eu estava saindo da escola, procurando o que eu ia fazer da minha vida. E eu não fazia ideia de que eu ia ser tatuadora. Eu não tinha coragem. Eu já tinha tatuagens, gostava muito, a minha família inteira
Gosta de tatuagem, né? O pessoal mais próximo é todo mundo tatuado. Tanto que eu comecei a ser tatuada muito cedo, porque eu via minha mãe e meu pai fazendo tatuagem e eu falava, eu quero isso também. Então eu não tive esse problema dentro da minha família, mas eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de me expressar através da arte. Entendeu? Volta e meia escrevia alguma coisa, eu tenho muito papel em casa com desenho aleatório, com coisa escrita. Eu tava na escola, eu tava desenhando e era mandala no caderno inteiro e era aquela coisa. E uma vez a minha mãe pegou um desenho meu que foi... E eu lembro que eu tava fazendo na época curso de necrópsia, porque alguém falou pra mim que quem trabalhasse com morto ganhava bem. E eu falei, é isso aí, cara, eu tenho uma filha que eu preciso dar um start na minha vida, se eu for ganhar bem eu vou trabalhar com morto. Mas no fim era tudo propaganda enganosa. E daí eu lembro que a minha mãe viu um desenho meu, que era uma cópia do Pinterest, só que ela viu que eu reproduzi muito bem. E ela falou, cara, por que você não faz um curso de tatuagem? Eu falei, não, mãe, como assim? Fazer uma coisa que vai ficar na pele da pessoa pra sempre, eu não tenho moral. Ela falou, não, eu pago o curso e você só faz. Quer dizer que a dona Cris, então, é responsável Sim, a minha mãe foi a pessoa que me deu um start inicial e eu não pensava na ideia. Na verdade, entrando num assunto um pouco diferente, mas que diz respeito a isso, teve uma vez que eu consagrei a ayahuasca, a única vez, e eu vi um flash meu tatuando, eu tatuando outra pessoa. Só que isso ficou no meu inconsciente, entendeu? Eu falei, nossa, que viagem, né? Mas era a primeira vez que eu tava consagrando e tal, achei que era realmente uma viagem. E no fim foi isso. E depois que eu entrei para esse universo, eu me apaixonei. Eu já gostava muito de tatuagem, mas eu não sabia que ia ser tão prazeroso fazer isso. Poder me expressar. Como eu disse, o que eu mais gosto é do contato. Tem clientes que viraram amigos pessoais, assim, íntimos, que eu troco uma super ideia. E foi uma coisa que eu consegui fazer junto com a maternidade. Por mais que ser autônomo seja difícil, quando se tem uma família em casa esperando, porque eu sou a dona da minha casa hoje, sou eu que cuido da minha rotina, eu não tenho ninguém me ajudando, eu tenho uma rede de apoio, mas no dia a dia sou eu e a minha filha e todo o resto, entendeu? Eu cuido da minha rede social, eu cuido da minha casa, eu cuido de tudo, então eu achei que foi interessante justamente porque o estúdio me deu essa abertura de trazer a minha filha para esse ambiente. Foi o primeiro estúdio que eu trabalhei, eu atendi em casa e eu tô aqui até hoje. E eu acho que isso é uma parada que fez a nossa relação se estreitar muito. Sim, muito interessante. Muito legal. Eu gosto mesmo, eu gosto quando a Agatha vem aqui, toca o terror. Sim. A Agatha com os meus netinhos vem aqui, né? Eles aproveitam. A gente tem o espaçozinho kids deles ali, Sim. os brinquedinhos e tal. Tem e eles dias adoram, que eles estão de boa, gostam. tem os dias que eles estão brigando. Nas férias agora eu tenho certeza que vai ser mais pauleira, mas no geral eles gostam, porque eles também têm um momento de se encontrar, de brincar. E tal, e estão aprendendo a respeitar que lá é brincadeira e aqui é trabalho. Isso é bom a gente falar também que não é todo dia que as crianças estão aqui, né? Eles têm a escola e tal, mas quando precisa, que tem essa necessidade, como as férias das crianças agora, eu acho que é muito legal, cara. Eu fico muito feliz de ter as crianças. E eu acho que isso causa um acolhimento, de certa forma, em outras pessoas, porque várias clientes já mandaram mensagem, mas eu tô com meu filho, tudo bem? Eu falo, cara, dependendo do dia, né? Se o estúdio tá com uma demanda muito grande, num sábado, por exemplo, eu sei que é mais complicado a pessoa vir com a família ou trazer uma criança. Só que eu acho que isso causa um ambiente mais acolhedor para quem também tem filhos, sabe como é que é a rotina. Já teve caso de clientes, tanto né? que as pessoas não se incomodam com isso, e eu não me incomodo se uma cliente traz um filho. Entendeu? Eu sei que ser mãe muitas vezes te impede de muitas coisas. E a última coisa que eu quero é que o fato da minha cliente ter um filho impeça ela de fazer uma tatuagem. Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante, acolher essa ideia. Mas tem dias que a gente trabalha só a gente e funciona super bem. Eu tô bem feliz de ter você no estúdio aqui. Eu também, eu adoro. Eu não me vejo saindo daqui. Gosto da tua família, gosto muito da tua família. Vamos mandar um abraço pro Anderson aí, Anderson. Meu pai, meu isso aí, pai. Tá viajando, mas sempre que ele tá aqui no estúdio eu fico feliz de ter ele tá aqui. Gosto muito da sua mãe, também dos seus irmãos. Você é muito bem-vinda no estúdio. Muito obrigada, muito obrigada. E eu me sinto assim, me sinto muito bem aqui. Eu queria entrar num assunto bacana agora aqui, que tipo, pra fugir um pouquinho da nossa vida pessoal, falar dos estilos de tatuagem. Nós estamos aí sempre na... Cara, todo tatuador, quando começa a profissão, ele tem essa dificuldade, onde ele vai se encaixar. São poucos que já vêm com um direcionamento assim, é bem raro, específico. Né? Já passaram vários tatuadores aqui no estúdio, o Léo, por exemplo, que vinha com aquele estilo meio horror pops, assim. Sim, e ele já era desde o começo, assim, né? Então ele já tinha uma direção. Outros tatuadores que eram mais do old school, outros mais, enfim.
E você tá se especializando bacana no lettering, né? Sim, é um Tem estilo se encaixado que... bem pro teu estilo, assim, né? Com a tua É um maneira estilo de que eu tenho me trabalhar. aprofundado bastante. É algo que sempre me atraiu, porque eu gosto muito dessa cultura de rua, de uma parada mais underground. Então o lettering ele sempre me atraiu de certa forma. Quando eu comecei eu não tinha conhecimento técnico para trabalhar o lettering, mas eu me vi numa fase que hoje eu tenho conhecimento técnico sobre vários outros estilos de tatuagem. E, cara, tudo é técnica, entendeu? Não Que tem são essa obrigatórios, assim, né? para determinados estilos. A gente até já teve essa conversa. Tipo, um pontilhismo é muito específico. São pontos e você tem que trabalhar os pontos para ficarem harmônicos. Agora, um lettering, por exemplo, ele é um projeto tão extenso, com tanto tipo de linha, de sombra, de textura, Técnicas diferentes, que você tem né? que ter um conhecimento muito maior sobre técnica. A partir do momento que você tem um conhecimento sobre técnica e consegue construir um projeto harmônico, cara, não tem segredo, entendeu? Só que tem que ter um conhecimento sobre técnica. E é isso que eu acho muito importante, que eu acho que quando um tatuador começa num nicho determinado, isso é muito bom para a carreira dele, porque ele já vai ser reconhecido por aquele estilo. Só que eu acho que é muito mais demorado para você crescer. Porque eu acho que começar com a tatuagem comercial, fazendo um pouco de tudo, isso agrega também no seu conhecimento como tatuador, automaticamente. Com certeza. Porque chegam vários desafios. E outra coisa, se eu aprendi que tem tatuagens que eu não ia aceitar fazer, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento técnico, mas eu entendi que se eu não me desafiasse de vez em quando e não aceitasse fazer determinada coisa, eu nunca ia crescer, eu nunca ia sair da zona de conforto. E isso é uma coisa que você sempre fala muito pra mim. Ali, vamos participar de uma convenção. Empurrando, né? Vamos fazer uma tatuagem de tal estilo, vem aqui pintar um quadro. Entendeu? Esse incentivo é muito importante porque a gente muitas vezes trava, a gente não acredita na gente. Quanto mais estilos você tatua, eu acho que isso em qualquer área de trabalho, quanto mais experiência você tem, e o teu público te dando um feedback, não, eu adorei, eu gostei. O pessoal gosta muito das minhas linhas finas. Falam que eu tenho uma linha fina, mas ao mesmo tempo firme. Então, por muito tempo, eu tentei migrar para esse estilo e fazer dele o meu estilo, o fine line. Mas não adianta, o lettering ele tem me puxado, projeto grande, até o oriental. Exato. Também eu tô gostando muito mesmo de fazer. Mesmo porque a gente precisa, né? Você tem um fine line muito bom, eu acho que a qualidade do teu fine line é excepcional. Não, mas é verdade, não é porque nós estamos fazendo aqui. Sim. Que tem que estar... Mas é verdade. E acho que isso faz parte do lettering, porque você precisa ter um bom fine line, você precisa ter uma linha bold, boa, firme, preenchimentos sólidos, texturas. Sim, então, exatamente. Tipo, o lettering ele não é uma tatuagem fácil, vamos dizer assim. Não, não é nada fácil. Quem não é do mundo da tatuagem, não tem conhecimento, imagina que é só escrever. Tá! Só que ele agrega várias coisas. A linha grossa, a linha fina, preenchimento sólido, texturas. Um lettering. Eu acho que o mais difícil hoje em dia para mim, dentro desse estilo, é o processo criativo. Eu consigo desenvolver muito bem, só que é um processo para mim que ele é muito demorado ainda. Não é uma coisa que sai da minha cabeça assim, assim, assado. Porque por analisar outros trabalhos de gente que não tem conhecimento técnico, eu falo, isso eu não quero no meu trabalho. Entendeu? Então eu tô tentando melhorar essa questão, porque o lettering ele traz muita luz e sombra, muita profundidade. Você não pode fazer duas linhas muito parecidas. Intercalar, né? Intercalar, um para frente, um para trás, uma linha no caso, uma palavra para trás, uma palavra para frente. A gente usa várias fontes, então você tem que ter um conhecimento sobre fontes muito vasto para você entregar um trabalho com uma riqueza de detalhe, um trabalho mais rápido, porque quanto mais você faz uma coisa, mais rápido você faz. Perfeito. E é isso que eu estou buscando dentro do lettering, estudar bastante ele, para poder chegar um momento que eu vou fazer direto na pele do cliente ali e vai me trazer um resultado satisfatório. O lettering ele tem uma importância também, você comentou das técnicas, né? Mas o encaixe do lettering ele é muito importante, a estética corporal do lettering. Sim, muito. Ou seja, eu acho assim que o lettering, sinceramente, não é a minha especialidade. Eu gosto de fazer, não tenho capacidade muito de criação, eu pego letterings prontos normalmente para fazer. Mas eu acho um estilo de tatuagem muito bonito, cara, sério mesmo. Sim, sempre que eu vou nas convenções, eu admiro demais o trabalho da galera do lettering. Fazem trabalhos grandes num espaço de tempo rápido, assim. Sim, porque a pessoa tem muito conhecimento sobre aquilo. Muitas coisas feitas de freehand. Quanto mais o cara vai adquirindo experiência, eu acho o lettering realmente, de fato,
vou bater palma para os tatuadores de lettering porque eu acho um estilo sensacional. Eu também sou Requer suspeita um conhecimento grande de várias coisas, Sim, né? de várias técnicas, Várias de técnicas. encaixe. Ah, você falou sobre encaixe anatômico. E isso é muito interessante, que é uma coisa que eu tento sempre conversar com os meus clientes. Sobre o encaixe anatômico. Às vezes a pessoa vem com uma tatuagem pronta, um desenho pronto, e fala, eu quero fazer em tal lugar, lettering especificamente. O cara traz um lettering de braço e quer fazer no pescoço. Gente, não vai nunca ficar uma tatuagem harmônica com o teu corpo. Então, isso aqui é um pedido para os queridos clientes. Escutem os tatuadores sobre esse assunto do encaixe anatômico no teu corpo, porque uma tatuagem mal encaixada ela vai te incomodar, a não ser que você seja uma pessoa muito desligada. Mas as tatuagens que eu tenho que não encaixaram me incomodam, porque você fala, nossa, ela podia ficar um pouquinho mais pra cima, ou ela podia ter ficado um pouquinho mais grossa. Mais e alto, isso é muito mais importante. largo, mais... E isso vai também muito do cliente se expressar, porque eu percebo que a gente é muito chato nisso, não sei se todos os tatuadores são. Os que me tatuaram foram sempre em questão do encaixe, mas eu acho que quanto mais o cliente se conecta com a gente e se comunica, eu sempre falo para o cliente, quanto mais você falar sobre o que você quer, quanto mais referência você me mandar sobre o que você quer, fica muito mais fácil de eu te entregar um trabalho que você espera, entendeu? Então não precisa ter vergonha, como eu disse, em todas as profissões vão ter profissionais que vão te atender melhor e pior, então eu sempre tento ser bem receptiva e falar, fica à vontade, manda o que você precisar, fala o que você precisar, porque daí eu consigo entregar para você o que você quer. Então fiquem à vontade para chegar, conversar, falar, Ali, eu não sei muito bem, mas eu acho que dá pra gente desenvolver, eu quero tal lugar, de tal tamanho, e dê liberdade pro seu tatuador, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Se você procurou ele, se você gosta do trabalho dele, entrega na mão dele que ele vai te entregar um resultado satisfatório, tenho certeza. Puxa, você puxou um assunto super legal. Eu particularmente gosto bastante desse ponto que você tocou agora, que é a conversa com o cliente. Cara, tem pessoas que são mais expansivas e têm mais facilidade de se expressar, Sim. passam para nós muito mais dados, vamos dizer assim, para que a gente consiga satisfazer o cliente. Sim. Porque a gente entende como tatuador que, cara, tatuagem é uma coisa que para uma pessoa é bonito, para outra é feio, então tem os gostos, tem os estilos, enfim. É uma infinidade de coisas que estão participando junto. Sim. E a gente muitas vezes não consegue entender o gosto do cliente por falta de comunicação. Eu acho que esse ponto que você está falando é muito legal, Sim. porque é uma coisa que eu sinto né? às vezes, tem pessoas que se expressam super bem, tem pessoas que mandam um monte de desenhos, ideias, e conversam bem, e tem pessoas que são um pouco mais tímidas, são pessoas que são um pouco mais fechadas, ou às vezes até mesmo a pessoa não sabe exatamente aquilo que ela quer, ela tem algumas dúvidas. Sim. E eu acho que esse ponto que você tocou é uma conversa muito legal. No lettering, então, é muito forte, né? Porque tipo, ele envolve muitas Ele é muito coisas. vasto, então a pessoa tem muitas opções, é interessante você dar opções para o cliente. O que eu faço quando eu percebo que um cliente é muito fechado e que ele não me manda todas as informações que eu pedi? Eu prefiro eu ir lá, buscar algumas referências, mandar para o cliente e falar, ó, o que você gosta mais? O que você acha que encaixa melhor? E eu vejo que vocês trabalham bastante dessa forma também, de colocar o cliente na frente do espelho e falar, o que você acha do lugar? Eu acho que aqui vai ficar mais bonito. Eu acho que mais assim vai ficar mais bonito. Mas você colocar a pessoa para ela visualizar, você imprime o desenho, você mostra, ó, ficou assim, você gostou, vamos ver o lugar que você quer. Eu acho que quando a pessoa ela é mais na dela, ela não é tão para fora, cabe a gente perguntar, entendeu? Sim. Eu não gosto da ideia de não ter me comunicado bem com algum cliente. Pode ser que isso tenha acontecido com todos os profissionais, mas eu não gosto da ideia do cliente sair daqui insatisfeito, entendeu? Então eu prefiro ser chata e perguntar 10 vezes e mostrar o decalque 10 vezes. E se tiver que fazer alguma alteração no desenho, eu faço sem problema. Apresentar opções, né? Exatamente. Pode ser mais assim, do mais que a assado. pessoa sair daqui insatisfeita e falar, ai, mas ele não me perguntou. A pessoa não falou, mas eu não perguntei. Então houve uma falha na comunicação, entendeu? Então eu prefiro ser chata, ser mais demorada nesse sentido. Eu não gosto de fazer as coisas com pressa, não gosto de tatuar com pressa, isso me dá pânico, porque eu quero entregar. Mas nenhum Eu tatuador sei que gosta. tem técnicas que são muito demoradas, técnica de sombra. Quantas vezes você fica lá com a agulha passando em cima para entregar uma sombra leve, Homogênea. uma sombra homogênea que fique harmônica. Então é um processo demorado. Daí vai da paciência das pessoas também entenderem que a arte, gente, a arte ela não é chat GPT que você fala o que você quer e
tá ali em 5 minutos a imagem gerada. A arte é um processo demorado, é um processo artesanal, é um processo que exige da criatividade da gente e de conhecimento. Então, a arte, no fundo, ela é sobre paciência, sobre deixar acontecer e deixar fluir o processo. Eu acredito que seja assim. Eu não gosto daquela coisa de, vamos imprimir uma coisa aí e faz logo de uma vez. Eu não gosto disso. Eu gosto de trabalhar de uma forma mais tranquila. Eu lembro quando você chegou no estúdio aqui, você fazia muitos trabalhos de fine line, que acho que era teu carro-chefe, assim, quando você começou na profissão de tatuador. Sim. E muito bem, por sinal, porque eu acho o fine line um estilo difícil também. É difícil, claro que é difícil. E você migrou bastante para o black work. Que eu gosto. Gosta do black work, um pouco de um preto e cinza também. Você usa menos cinza um pouco, você gosta mais do preto do que do cinza, na verdade. Então, o preto e cinza tá vindo com o lettering porque eu senti a necessidade de alguns tons mais leves de preto, porque eu trabalhava muito com o preto puro, que era onde eu me sentia mais segura, mas eu não trabalhava com agulha Magnum, por exemplo, que é aquela agulha que ela é retinha. De pintura mesmo. Pintura. E isso tá vindo também com lettering. Você gostava mais do rastelado? Do rastelado, eu acho que eu trabalho bem com rastelado. Mas, como eu disse, o estilo exige conhecimento técnico sobre outras coisas e você me incentivou muito, você me ensinou muito e isso que eu acho interessante de trabalhar no estúdio, porque às vezes eu penso, eu queria ter um espaço meu, por exemplo. Assim como eu já tive, eu comecei tatuando em casa, alguns clientes conheceram o espaço que eu fiz, mas eu gosto tanto de aprender com outras pessoas, de poder ensinar. Às vezes você também que tatua há 1000 anos já tirou dúvidas comigo e a gente tem essa troca muito massa. Eu acho que a tatuagem, assim como várias outras coisas, nunca acaba. Não tem um momento que você vai olhar e falar, eu sei tudo. Sim, isso não existe. Claro. Isso não mesmo existe. porque a arte está constantemente em movimento. Exato. As técnicas novas vão surgindo, coisas novas. E um dos melhores jeitos de aprender e de estudar, eu acho que é literalmente fazendo e trocando ideias sobre, e conversando sobre. Acho que quanto mais a gente se insere dentro da tatuagem, mais conhecimento a gente tem. Sim. E eu tô me desafiando muito não, eu posso dizer que na minha velocidade, no que eu acredito que eu vou conseguir entregar de melhor para os meus clientes, mas abrindo um leque maior de possibilidades para eu trabalhar. Porque o preto puro também fica muito bonito, Mas tem gente que gosta de uma tatuagem mais clara, uma tatuagem que vai cicatrizar mais cinza. Ou gosta de ter aquele efeito mais prateado, assim, com cinza atrás, né? Exatamente, e tem algumas coisas que exigem, você vai fazer uma tatuagem de uma moeda, você precisa fazer muita coisa. Mais lembrando o prateado. Principalmente quando você puxa para o realismo. Eu não trabalho com realismo. Eu me arrisco em algumas coisas, mas num mini realismo, por exemplo. Sim. Que eu faço com um rastelado ainda, não com uma agulha Magnum. Mas um realismo ele exige muito tom de preto. O sume, o cinza que a gente está falando são tons de preto diluído ou uma tinta mesmo cinza. E é muito complicado. Que tem adição de branco, no caso, né? E o branco dá esse aspecto meio prateado, assim, né? Que algumas letras às vezes precisam, né? O sume já não dá tanto isso. Exato. Que o cinza dá. O sume ele já dá um preto mais transparente, vamos dizer assim. Perfeito. O cinza, ele fica cinza na tua pele, ele não fica preto diluído, preto claro. Isso aqui tem um efeito mais marmorizado, assim, lembrando uma pedra, lembrando um metal. Exatamente. O cinza ele acaba puxando um pouquinho mais. E você foi agregando isso no teu trabalho e foi ficando bem bacana, assim. Sim, eu tô gostando bastante. acho que no fim é uma caminhada eterna. Acho que talvez chegue um momento que eu esteja super... Que nem você falou, eu gosto de black work. Cara, eu amo fazer tatuagem black work. Uma das coisas que eu mais gosto das técnicas de tatuagem, que pode ser que uma tatuagem não tenha nem sombra, mas eu acho que se você usa uma linha fina e uma linha grossa no mesmo desenho, eu acho que isso dá uma riqueza tão grande de detalhe no trabalho, que dá pra fazer uma tatuagem lindíssima, grande, só com linhas. Então isso é uma das técnicas que eu amo também. Essa é a minha praia, né? O sketch, né? Sim, você trabalhar com linhas, trabalhar com alguns lugares preenchidos. Rachuras, pontilismo. Rachura é muito bonito. E pontilismo também é um estilo que eu gosto muito, só que é um estilo que é muito demorado. É um estilo que o processo criativo não é tão difícil. Pois é, porque é mandala, é geometria bonitas, e tal. Só que o pontilismo ele exige muito tempo e muita paciência. E eu não sou a tatuadora que eu gosto de sessões muito longas. Eu vou numa sessão ali tranquilo, 6, 7 horas.
Mas fazendo que isso uma vai ficando pausinha ou outra. pesado, Cara, né? passando disso, nem o cliente muitas vezes não aguenta. A pessoa já tá Perfeito. sensível, já tá com frio, já tá saturada. Então eu não gosto de sessões muito longas. Então é isso que eu deixo o pontilismo um pouquinho de lado. Eu não investi Você tá falando em isso por causa do pontilismo que eu fiz na tua coxa, né? Sim, e um das minhas costas, né? Não, Esse nas é um costas pequeno também, espaço né? de pontilismo desse tamanho que ele fez nas minhas costas, que foi um caos. Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil, mas o ser cliente resultado nessa final hora, do né? pontilismo é lindo. Não, eu sou uma péssima cliente. Eu sou uma ótima tatuadora, mas eu sou uma péssima cliente. Porque eu sou muito sensível, eu sou muito reclamona, né? Infelizmente, eu não consigo. mas isso- Que nem vocês, tem cliente minha que fica sofrendo em silêncio. Às vezes elas soltam. Ai, cara, eu não sei sofrer em silêncio, eu sofro alto, entendeu? Então acho que faz o quê? Reclama já desde o começo, assim, já, né? A última tatuagem que eu fiz fazem meses e a gente pode simplesmente se tatuar aqui no estúdio. A gente não faz, porque a gente sabe que é sofrido. Entendeu? Não é que nem pra vocês que a tatuagem é uma coisa, meu Deus, eu preciso fazer uma tatuagem. Cara, eu fujo. Eu quero muito ser toda tatuada, mas eu fujo de fazer tatuagem porque eu sou uma pessoa muito sensível, muito sensível. E eu uso toda a minha criatividade pros meus clientes, então eu já nem sei mais o que eu quero fazer. Olha, que sensível. 9 horas de pontilismo na coxa. Chorando, Não, mas Chorando. foi até o final. reclamando, pedindo uma pausa pro cigarrinho. Não tem, não, isso é Mas obrigatório. é dolorido, é demorado, a cicatrização é chata. A cicatrização acho que é feia, na verdade, porque tem muito cliente Sim. meu que se assusta quando a pessoa não tem muita tatuagem, ela se assusta com a tatuagem cicatrizando, porque a tatuagem fica com um aspecto... ela escama e ela fica meio fosca, parece que ela tá por baixo de tudo. Pele, eu começo a ficar rachada antes de Aham. descascar. Mas, gente, fica- o processo total de cicatrização de uma tatuagem é 3 meses. Depois do 3º mês, você vai ver que a tua tatuagem vai estar intacta. Então, o processo da tatuagem realmente não é um processo fácil. É pra quem gosta, é Sim. pra quem tem dinheiro. Porque Cuida também, né? Pra quem Porque a cuida. gente- Então, a tatuagem tem muitos processos e é ter paciência, gente. É a chave de um trabalho bem feito, de você ter um corpo em que você tem as tuas tatuagens pensadas e tudo vai se encaixar, tudo vai ficar bonito. Cara, tenha paciência, não procure o mais barato, não procure o mais rápido, procure aquela pessoa que vai fazer o que você procura, o que você quer que entregue aquele resultado que você viu no teu Instagram e que você gostou. Não adianta você levar uma referência do fulano para o ciclano, porque ninguém vai reproduzir igual. Cada pessoa trabalha de uma forma. Então, eu já até propus esse desafio pra gente fazer aqui no estúdio. Pegar o mesmo desenho, a gente criar um desenho e nós três, a gente fazer dentro do nosso estilo. Pra mostrar pro nosso público como cada pessoa trabalha de uma forma. Então, se você se identifica com um artista, você quer uma coisa que você acha que só ele pode fazer, cara, economiza, conversa com a pessoa e faz com aquela pessoa. Porque eu tenho certeza que vai ser muito mais satisfatório do que você querer baratear a tatuagem e fazer com que ela seja mais rápida. Até porque eu não gosto de trabalhar com isso com pressa. Eu entendo Sim. que... E isso é o legal daquilo que a gente falou lá no começo. Eu não ligo de tatuar à noite, por exemplo. Eu não ligo... O domingo eu ainda preservo, porque domingo é domingo. Tem que ter família, né? Não, e fora daqui a vida é uma correria, gente. É escola, é casa, é tudo. Então eu preservo o meu domingo. Se for muito necessário, eu topo atender um feriado, por exemplo. Porque eu sei que as pessoas também têm horários restritos e eu não vou impedir a pessoa de fazer uma tatuagem porque ela tem um horário restrito e eu quero trabalhar em horário comercial. Não, acho que isso é legal também do ser autônomo, é que a gente consegue ter uma dinâmica muito melhor sobre o horário de trabalho. E entregar para as pessoas isso eu gosto também. É cansativo? É cansativo, porque, como eu disse, a gente trabalha 24 horas por dia. Quando a gente não está tatuando, a gente está pensando em produzir conteúdo, que hoje em dia é obrigatório. É obrigatório para a gente levar o nosso trabalho para vários lugares. Eu estava até conversando isso hoje com vocês, que o Júlio, por exemplo, você tatua há quantos anos? Ah, já tá quase 30 já, 28 anos. 28 anos tatuando. E o estúdio tem quanto tempo? Aqui 18 anos fez. 18 anos. Então vocês 18 pensem na anos. quantidade de clientes que já passaram aqui. É um estúdio de porta, não é um estúdio num prédio, por exemplo. É um estúdio de porta, então muita gente já conhece o Júlio. Ele é o tatuador do bairro tal, é o Júlio Fonseca. E a gente que está chegando agora, eu cheguei há 3 anos atrás. A gente precisa achar uma forma de se destacar. Eu, particularmente, gosto de estar conectado. Eu não gosto da ideia de um perfil... Eu admiro quem faz isso e consegue um público, mas eu não gosto, porque eu gosto de estar falando, aparecendo, criando uma conexão com os meus clientes. Como eu disse, isso é algo muito atrativo para mim. Eu não gosto de uma coisa, de um atendimento robótico.
sabe? Um atendimento padrão. Eu gosto de humanizar a tatuagem. E eu sempre gostei de trabalhar com o meu Instagram. Antes de começar a tatuar, eu já era muito ativa em rede social. Desde Facebook, desde Orkut, desde tudo. Só que uma hora, quando isso se torna obrigatório, isso fica cansativo. Porque eu me sinto mal, por exemplo, nos dias que eu não apareço. Porque eu quero que as pessoas estejam me vendo. Por mais que a pessoa olhe ali 1 segundo do teu story, ela viu você, ela sabe que você tá ali, ela sabe que você tá em atendimento. Então, eu acho que a rede social, ela vem para agregar muito, para você chegar a lugares que você não imaginava que você chegaria, alcançar um público que você não imaginava que você alcançaria. Eu falei certo. Mais ou menos isso mesmo. Não, acho que eu me embolei nas palavras. Mas eu acho que está dentro do que acontece alcançar, mesmo. Alcançar um assim. público que a gente não imaginaria que alcançaria. Falha não engana. Sim, é isso. Peraí, deixa eu voltar da onde que eu tava falando. Mas ao mesmo tempo satura um pouco porque se torna obrigatório. Como eu disse, no caso de quem está chegando agora, de quem começou há poucos anos. Porque a gente não tem essa experiência que vocês tinham, vocês. Mas é que vocês, o mundo... que mas ele está mais mudado tempo também, tinham, Ali. Não é isso que eu sei que você está falando assim dos tatuadores mais antigos, mas por mais antigo, por mais experiência que tem o tatuador, é impossível o cara negar a funcionalidade das redes sociais. Querendo ou não adianta o cara querer fugir disso. É um mundo que está aí. Sim. Né? Tipo, do mesmo jeito que a videolocadora foi substituída pelo Netflix. Triste. E as coisas vão assim. Porque não tem como a gente escapar disso daí. Isso daí faz parte da vida da gente. Sim. O tatuador hoje, que não quer participar da rede social, ele está com seus dias contados. Principalmente em alcançar pessoas que não vão passar aqui na frente do estúdio ou que não vão receber uma indicação tua. O boca a boca é muito importante. Muito importante. Mesmo através das redes sociais, o boca a boca existe. Sim, pra caramba. Eu lembro de um mês, eu acho que eu tinha uns 2 anos de tatuagem, 1 ano e meio, só que eu lembro que eu tatuei uma pessoa específica e as próximas 5 que tatuaram comigo foi muito engraçado, porque foram tipo umas 5 mulheres que vieram. A segunda veio por indicação da primeira, a terceira veio por indicação da segunda e assim por diante. E eu ficava chocada, eu falei, nossa, cara, que massa que as pessoas falam e eu confio muito mais se você chegar pra mim e falar, olha, eu vi com meus próprios olhos, eu tenho um trabalho do fulano e ele trabalha certo. Sim. Do que eu passar no Instagram e tal. Então acho que o boca a boca, assim, a gente ainda tem a salvação do boca a boca, que é muito importante, porque a gente tem conversas muito sinceras e eu confio mais no que eu já vi do que no que eu imagino. É comum a gente atender cliente que fala isso, né? Sim. Do que o cara diz assim, poxa, cara, eu tô... Mas quem que te indicou? Ah, eu vi lá que um amigo, uma amiga fez uma tatuagem aqui com você, colocou na rede social, ou seja, ele nem tinha o teu contato direto da rede social, mas vendo um trabalho de algum amigo, de algum parente, enfim, ele chegou através da rede social na gente, querendo ou não. Eu acho que isso é uma coisa também que agrega muito dentro do nosso trabalho. E mostrar trabalho cicatrizado sempre, acho que é muito interessante, muito importante. Mostrar que a nossa aplicação é firme, é consistente. E eu ia te perguntar uma coisa legal de rede social, assim, a gente tem visto muito, não vou falar especificamente qual tipo de aplicativo e tal, mas coisas que você percebe que nitidamente a tatuagem passou por tanta transformação, Photoshop, filtro. Agora, uns tempo atrás teve um cliente que me mandou uma mensagem que era tinha um diamante lá no desenho e ele queria que o diamante brilhasse, que nem na referência que ele me mandou, mas aquele brilho, cara, não era um brilho de não era um brilho de tatuagem. A pessoa colocou aquilo ali num aplicativo. Sim. E isso, nossa, deu ênfase para aquilo. Exato, isso está complicando tanto o nosso trabalho, assim, com coisas, né, com muito carregado de Photoshop, de filtro, e os tatuadores estão virando um pouco de marqueteiros digitais, assim, às vezes camuflando muito trabalho. E não adianta. Maquiando e não muito a adianta, realidade. porque o teu cliente vai sentar na tua máquina e ele vai sair com um trabalho teu que ele vai olhar diretamente. E isso me lembrou uma coisa, a minha mãe faz muito isso, cara, muito isso. E me irrita profundamente, mas eu tento explicar pra ela, ela não tem muito conhecimento sobre isso.
ela me manda, quando ela quer tatuar, referências de imagens de inteligência artificial. Ah, imagens digitais. E são assim. tatuagens que não tem como reproduzir, são coisas assim Os efeitos que... não são reais, assim, né? Não, porque não existe técnica que faça aquilo que uma inteligência artificial faz. E a minha mãe sempre me manda um monte de referência de inteligência artificial e isso dificulta um pouco, porque o pessoal às vezes não entende muito bem a imagem que está vendo e cria uma expectativa muito diferente do que é a realidade, né? Isso acontece então bastante. entra também nessa história do Photoshop, de gente que trabalha... Eu acho que para você tirar uma boa foto de uma tatuagem e ser honesto com o teu cliente, você precisa de uma boa luz, uma boa câmera e pronto. Às vezes alterar ali a saturação, porque ocorre da pele ficar irritada, a pele fica vermelha depois do processo, então talvez diminuir um pouquinho essa vermelhidão da pele e é o máximo que eu mexo, porque eu não gosto da ideia de que o meu cliente vai olhar no Instagram uma vitrine linda e vai chegar aqui e não vai sair com o que estava prometendo lá, entendeu? Que é o Esse lugar é um ponto que interessante que você colocou, eu vejo que você tem bastante esse diálogo com os seus clientes, assim, né? Você é uma pessoa que procura falar... trazer muito a pessoa para a realidade, quando ela está vivendo uma coisa muito maluca ou está querendo de você um estilo que não é do teu estilo que você domina, aquilo que você sabe fazer melhor. Às vezes a pessoa quer uma coisa muito diferente, Sim. muito fora, e você é uma pessoa que sabe conversar bem, sabe levar essa situação que não é fácil, né? Tipo, muitas vezes você não quer frustrar o cliente Não, dizendo de para forma ele alguma. que aquilo que ele está vendo não é uma realidade. Ao mesmo tempo, ou quer uma coisa que não vai ficar bom, que nem você comentou um exemplo que você deu hoje aqui. Poxa, o cara tem um lettering no braço e daí quer lançar no pescoço. Cara, não tem as mesmas proporções, não vai ficar com a mesma estética, não tem como você simplesmente pegar e diminuir uma escrita de tamanho Então, e funcionar, né? Você tem que saber levar a realidade para o cliente, né? Isso é uma questão que me pegou muito, que eu demorei muito para conseguir ter esse feeling, que é, às vezes, falar não. Porque Sim, o que você aconteceu? Você é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, né? Não, isso na vida, no trabalho, em tudo. Eu tenho muita dificuldade de falar não, ou de contestar uma ideia e tal. Mas eu como profissional, eu me vejo no dever de, como eu já falei anteriormente, entregar para a pessoa o que ela quer. Então, o que acontece? Eu já aceitei trabalhos, por exemplo, que você viu, que eu não queria aceitar, a pessoa simplesmente insistiu muito e falou, não, eu confio muito em você, eu tenho certeza que você é a melhor pessoa, eu quero fazer com você. E eu acabei aceitando por pura pressão. Isso me gerou 2 noites de crise de ansiedade, pensando em como seria fazer esse trabalho, se daria certo, se não daria. E no final, a pessoa que super confiava em mim e queria muito aquele trabalho meu, se frustrar com o resultado que eu falei que eu não conseguiria entregar e ficar chateada. Então, hoje em dia, o que eu faço? Quando a pessoa chega com um orçamento de realismo, por exemplo, ou de um estilo que eu não faço, um colorido, por exemplo, eu dificilmente trabalho com colorido, são coisas muito pontuais, assim. Eu falo, olha, infelizmente com essa técnica eu não trabalho, o que eu posso fazer é indicar para você um profissional adequado que vai te entregar esse resultado, ou personalizar não é a palavra. Mas adequar o teu estilo, né? A tua ideia ao meu estilo. E eu sempre mando o meu Instagram, o meu portfólio. Eu falo, dá uma olhada lá nos meus trabalhos, veja se você se identifica. Às vezes a pessoa fala, não, Ali, tá na tua mão. A referência é essa, tá na tua mão. E outras vezes ela pede a indicação de outro profissional. E eu passo com prazer, entendeu? Porque eu aprendi que não vale... Cara, tem coisa que não vale o nosso nervosismo. Sim. Não tem dinheiro no mundo, claro, a gente é a nossa profissão, a gente trabalha por dinheiro, mas não tem dinheiro no mundo que pague o estresse que você vai ter de fazer um trabalho que você não gostou, ou de uma pessoa que não gostou do que você fez, que eu acho que é pior ainda, pior do que a gente se frustrar com o resultado. Sim, claro, com certeza. Que é interessante a gente se frustrar tanto pra gente melhorar, mas o que eu não quero é me incomodar com o fato de que alguma pessoa não gostou do que eu entreguei. Então hoje eu trabalho com muita sinceridade, ó, eu faço isso assim, assado. Sim. Se você quiser, vai ser um prazer imenso para mim. Se você não quiser, eu vou te indicar um profissional adequado e daí você tem o resultado X que você procura. Eu acho que a transparência entre o diálogo e a transparência entre o tatuador e o cliente é essencial. Sim. É essencial. Mesmo porque você já tem um estilo que tem uma preferência grande, vamos dizer, no mercado da tatuagem. O black work, o fine line, o lettering agora, Sim. entrando forte no lettering. Sim. Né? Tipo, poxa,
eu sei fazer vários estilos, né? Se você quer uma coisa muito fora disso, Sim. realmente fica complicado. É uma coisa que eu, como um tatuador velho, faço do mesmo jeito. Cara, me desculpa, eu não sei fazer esse tipo de tatuagem, não treinei. Eu brinco muito com alguns amigos, principalmente quando são músicos. Tem bastante cliente músicos aí, tem que mandar um abraço para todos os amigos, clientes músicos. E eu brinco e falo sempre assim, a gente gosta de rock. E aí nós vamos fazer um churrasco aí, vamos convidar uns amigos, todo mundo gosta de rock. Daí eu falo assim, Ali, chama lá alguém para tocar aí nesse churrasco e vamos fazer um som ao vivo aqui, vamos se divertir. E aí você traz uma banda de pagode. Daí quando o cara chega lá, a gente fala assim pro cara, toca rock! E o cara vai falar, velho, Desculpa, não. nós ensaiamos pagode, não vai ter rock aqui, mano. Exatamente. E pro tatuador é a mesma coisa, não é porque a música é tudo igual, não é porque tatuagem é tudo igual. Não, e tatuador não é impressora, gente, não é nenhum tatuador. Tatuador não é uma impressora, exatamente. Não é porque a pessoa é tatuadora, porque isso acontece muito na rua. Quando você tá num barzinho, você tá conhecendo alguém, ou você tá numa mesa e você fala que você é tatuador. Surgem 10 pessoas misteriosamente no teu ouvido, mostrando um monte de foto de tatuagem aleatória, falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quanto que custa? Quanto que custa? Você, 3 horas da manhã, no Largo da Ordem, a pessoa, quanto que custa isso aqui? Tá ligado? Não dá, né? Mas, não, é por isso que eu façam falo, isso. procure o profissional adequado para aquele estilo. Para aquele estilo. Porque não é porque é tatuador que a pessoa é obrigada a saber aquilo. Porque a pessoa tá botando o foco dela em outro estilo para ela fazer aquilo muito bem. Entendeu? Então, tipo, eu digo isso e pode ser que tenha... Eu conheço tatuadores comerciais que fazem muito bem muitas coisas. Só que não com total excelência. Entendeu? Então, acho que quanto mais um tatuador foca num estilo específico, mais maravilhosamente ele vai fazer aquilo. Então, é o que eu falei. Eu sempre transparente. Não trabalho com isso, não trabalho dessa forma. Enfim. Saber conduzir, né? Saber conduzir e sempre com educação, por favor, tatuadores, sejam educados, porque o pessoal já tem medo da gente. Se vocês continuarem sendo mal educados com os clientes de vocês, o estereótipo vai continuar. Exatamente. Não é o que a gente Muito quer. legal você falar isso. Entrar um pouco nesse tema das redes sociais aí, passa teu arroba ali, pra galera saber, se quiser te procurar no Instagram, como que te procura. Fechou. Gente, eu tô no Instagram, o meu nome completo é Alessandra Bello, vocês podem procurar pelo nome, ou Alessed Inc, tá? Ele vai estar escrito aqui, é um arroba meio complicado, mas ele vai estar escrito e vocês podem me procurar por lá. Tá? Maravilha! Que bom ter você aqui, Ali, fiquei muito feliz de fazer esse Poxa, eu podcast que agradeço, foi ótimo, foi ótimo. Muito bom Eu mesmo. adorei a participação e agradeço aí a atenção de todos e principalmente pelo convite. Nossa, imagina, nós vamos estar muitos e muitos anos juntos ainda. É isso aí, Ali. Tamo Muito junto. obrigado. Obrigada a você. Pessoal, fico feliz de estar fazendo mais um podcast com uma grande amiga. Vão ter muitos outros amigos tatuadores, pessoal ligado à área de venda de produtos, fabricantes de produtos de tatuagem. Acompanhe aí o podcast Agulhas e Histórias, que vai ter muita coisa bacana.